tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre a educação socioemocional. E como eu posso dar uma simplificada, assim, para ficar um pouco concreto na sua cabeça? Você deve se lembrar, porque isso foi muito falado no final dos anos 90, quer dizer, não sei a sua idade, né? Dependendo da sua idade, você estava nascendo. Mas caso você não estivesse nascendo, caso você já estivesse trabalhando como eu, né, já estava trabalhando no final dos anos 90, muito se falou da inteligência emocional. A inteligência emocional, que principalmente foi um livro muito conhecido do Daniel Goleman, um psicólogo que falou muito sobre a inteligência emocional. E foi bem na época, na verdade, que eu estava fazendo a pedagogia, e isso já ficou naquela época muito na minha cabeça, da importância dela para a nossa vida. E então lembra disso. E eu fiz até uma anotação, o que ele disse sobre o que é a inteligência socioemocional. Então, fica aí para você anotar. É a gente ser capaz de conhecer os nossos próprios sentimentos, bem como os sentimentos alheios, então o sentimento das outras pessoas. É a capacidade da gente nos motivar e saber manejar nossas emoções. E daí você vê que é importante mesmo, né? Porque nesse momento de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, quão importante é a capacidade da gente manejar os nossos próprios sentimentos, a gente mesmo adulto, a criança igual, e a capacidade que a gente tem que ter de nos motivarmos. Então, assim, qual é a capacidade que a gente tem de saber isso não é eterno, isso é uma crise, e as crises acontecem e elas sempre acontecerão. Então, é importante a gente nos conhecer, saber nos regular e saber nos motivar, de não entrar num bloqueio e ficar bloqueado e falar: e agora? O que eu faço? Então você tem que ter a capacidade de parar e de nos motivar. E passando isso para dentro da nossa sala de aula, que mesmo depois porque não é só agora, neste momento que estamos vivendo de crise, é que é importante a educação socioemocional ou a inteligência emocional. Não, gente, é na vida é importante. Então, é muito importante a gente trabalhar isso nas nossas crianças, porque quando aparece um problema na nossa vida, e não importa qual é o problema, quando você é criança, o seu problema é amarrar o tênis, entendeu? Mas daí a gente tem aqui na Suíça, a gente tem em alemão um dito que diz: crianças pequenas, problemas pequenos, crianças grandes, problemas maiores, problemas grandes. E é assim, né? Então você ter essa capacidade, a criança ter essa capacidade de falar: ok, eu tenho um problema, como é que eu vou resolver? Quais são as estratégias que eu vou usar para resolver este problema? Isso é muito importante. Então, tudo bem, eu estou aqui sozinho, ninguém quer brincar hoje comigo. Tá, às vezes acontece, gente, às vezes acontece que ninguém quer brincar hoje com você, isso acontece. Tudo bem, o que eu posso fazer? Eu também gosto de brincar sozinho. Eu também gosto de ler um livro. O que eu gosto de fazer quando eu estou sozinho? E também é importante a criança ter esse momento do sozinho, né? Aquela história do ócio. É importante também. É importante também quando a criança ela não tem que ser o tempo inteiro motivada. A criança não tem que ter sempre um adulto entretendo ela. Né? Isso eu vejo muito. Quando as crianças, principalmente, estão nas famílias
Sempre não tem irmão, então sempre tem que ter um adulto entretendo aquela criança. Não, gente. Não. Aquela criança também tem que ter a capacidade de brincar sozinha. Essa criança, ela tem que se conhecer, porque ninguém vai estar a vida inteira fazendo alguma coisa para ela se entretenha, para que ela lá sei eu o que. Não. A criança tem que saber. Depois ela vai para a escola, depois ela vai trabalhar, e quando ela vai trabalhar, quando ela tiver um problema, ela tem que resolver. Quando ela tiver um perrengue na vida dela, ela vai ter que saber o que ela vai fazer quando ela se sentir sozinha. A gente se sente sozinha. E o que você gosta de fazer? Você sempre vai correr para a internet, você sempre vai correr para o YouTube, né? É importante, então, esse momento para você das emoções, também faz parte das emoções, você saber se motivar sozinho, né? E se entreter sozinho. É importante você saber o que você gosta.